Então vamos lá falar sobre esse episódio que teve bastante revelação. Eu vou dividir essa crítica em duas partes. Na primeira parte eu vou falar tudo que diz respeito à faca sutil, como a guilda, o Stanislaw Grumman, a posse da faca pelo Will. E na segunda parte eu vou falar o que é possível falar dos anjos sem adiantar spoilers pra vocês, tá bom? E eu já quero me desculpar aqui em relação a alguns sons que vão vazar da rua. Eu não tenho isolamento acústico no meu quarto e eu tô gravando num horário especialmente barulhento, então me desculpem pelos sons externos. Então a gente começa aqui com um voice-over, né? Ou seja, uma narração que conta um pouco pra gente sobre a guilda, essa sociedade de filósofos, alquimistas, que ficou curiosa para entender a ligação entre o menor dos átomos. E dessa curiosidade nasceu a faca sutil, que é esse objeto que pode cortar qualquer tipo de matéria, inclusive o tecido que separa os mundos. A gente viu no episódio passado a Angélica já mencionar essa guilda e antecipar algumas coisas sobre ela pro Will, trazendo um pouco da perspectiva do povo, né, do povão ali de Citágatse, que, enfim, é muito diferente do pessoal da guilda, mas aqui a gente não teve um aprofundamento disso e eu gostaria de ter visto principalmente uma cena que tem nos livros, que eu vou mencionar aqui, que é uma cena que a Lyra tá com as crianças ali de Citágatse e elas vão contando pra Lyra sobre a guilda, né, as perspectivas que elas ouviram dos pais, dos avós. E essa cena mostra pra gente que há muita discordância ali entre as famílias a respeito da guilda, né? Eu queria ter visto essa cena em especial porque ela, além de passar informações, ela também reforça e aprofunda um pouco mais esse povo de Citágatse, né? Que é um povo que vivia de lendas, de superstições. É também um povo bastante religioso. Até vou lembrar vocês de uma cena que aconteceu no primeiro episódio dessa temporada, em que as crianças cercam um gato ali na cidade de Citágatse. E o gato ali, ele é um animal que para eles tem o diabo no corpo e por isso merece ser morto, enfim. É um povo privado dos conhecimentos que a guilda tem, por exemplo, né? Existe aí um abismo social muito grande. E eles enxergam a guilda como essa sociedade mais ambiciosa e que vive às custas do trabalho dos pobres, né? Que eles se denominam pobres trabalhadores. Então eu achei que esse voice-over acabou por matar essa cena que seria muito interessante ter visto pra gente aprofundar melhor essa Citágatse, né, que agora não tá nem mais povoada. Até porque eles falam sobre os espectros. Nos livros, nesse diálogo das crianças com a Lyra, elas contam pra ela que um membro da guilda foi, né, separando o metal, chumbo aqui no caso, até chegar na menor das partículas e dentro dessa partícula estavam os espectros. Depois o Giacomo, né, Paradisi, que a gente viu aqui, ele vai falar que na verdade não é bem assim, não se sabe necessariamente de onde vieram os espectros, mas com certeza se sabe que é uma consequência humana, né? Esses espectros na sociedade de Citágatse, eles são a punição divina pelo conhecimento, pelo saber, pela curiosidade do homem. Esses espectros sugam a alma dos seres humanos, né, que depois vão morrer. Coisa que o Magisterium estava fazendo lá em Bolvangar com as crianças, separando elas de seus demons, ou seja, da alma delas. Isso tira a possibilidade da consciência, né, da tomada de consciência e da descoberta sobre o mundo, que curiosamente, tanto em Citágatse com os espectros, como no Magisterium em Bolvangar, acontecia em um determinado momento do nosso crescimento enquanto ser humano, que é a puberdade, esse momento de autodescoberta e descoberta do mundo também. Tudo isso conta pra gente o quê? Que o saber, o conhecimento, a curiosidade são coisas abomináveis, são coisas
passíveis de repressão e de punição. O que nos leva a falar aqui do Stanislaw Groman, que é esse personagem que já foi relatado pra gente, que é o John Perry, que é o pai do Will, e que verbalizou isso que eu acabei de falar na cena que ele teve com Lee nesse episódio. O Jack Thrawn resolveu aqui inverter a ordem de algumas revelações que acontecem na história, o que é compreensível, já que a gente está falando de uma série que precisa reter a atenção do público. Então essa revelação de que o Stanislaw Groman é o John Perry, que é o pai do Will, isso acontece nos livros lá no último, né, na Luneta Âmbar. Mesmo a gente já suspeitando desde a Faca Sutil. Mas como eu venho fazendo aqui, eu vou trazer algumas informações extras do livro, porque a série tá deixando bastante lacuna, viu? É uma coisa que eu tô ficando um pouco até incomodada, porque eu não sei se a compreensão desses personagens está sendo suficiente para quem não leu os livros. Ele era soldado no mundo do Will e depois virou explorador e acompanhou uma expedição perto do Estreito de Bering, né, que corresponde ao Estreito de Bering no mundo da Lyra. E ali ele vai procurar confirmar a lenda que diz respeito ao rasgão no tecido do mundo que existe no norte, esse portal entre dois universos, e ele é a primeira pessoa a encontrar essa porta que foi aberta lá pelo pessoal da guilda entre esses dois mundos, o mundo dele e o mundo de Cittàgats. Ele chega em Cittàgats, mas ali ele já se depara com os espectros, já percebe que os espectros, né, sugam a alma dos adultos, principalmente, e logo sai dali. E chega então no mundo da Lyra, onde ele vai ser um explorador percursor aí, né, abrindo as expedições para o norte, conhecendo o pó, e como a gente viu, ele se torna um xamã. E ele se torna xamã numa tribo de tártaros, né? Essa tribo não foi representada na série, eu não sei se eles vão representar, mas é ali que ele faz um ritual para, enfim, passar a ser xamã, e consegue o nome tribal de Jopari, que é o nome pelo qual ele fala pro Lee chamar ele. Inclusive é com poderes de xamã que ele consegue pegar o anel da mãe do Lee para fazê-lo vir até ele, né? Isso nos livros não tem uma grande explicação, tá? Isso não é uma coisa que se fala como ele fez. Ele fala só que por ser xamã ele tem esse poder. E com tudo isso a gente viu que ele sabe sobre a missão do Azriel, que tem a ver com essas duas forças que sempre estiveram em guerra na sociedade que ele fala, né? Uma que quer reprimir a sabedoria e a outra que quer estimular o conhecimento. Então aqui a gente já começa a perceber que existe uma briga, uma guerra entre o saber e a ignorância. Ele não menciona isso na conversa que ele tem com o Lee, mas ele fica sabendo da faca quando ele se torna xamã, e aí tem o poder de estar presente nos lugares sem necessariamente estar de corpo presente. Ele entra num estado de transe e consegue ir como um espírito, basicamente isso, né? E é dessa forma que ele vai para a cidade de Cittàgats, onde ele passou pela primeira vez ali no momento de passar pelo portal entre os mundos. E ele quer voltar ali para entender melhor o que eram os espectros. E ele conhece então a guilda, conhece a faca, o portador, sabe como reconhecê-lo, a questão dos dedos, né? Da falta dos dedos. E toma conhecimento desse objeto, então, né? Que vai pertencer ao filho dele, que ele não sabe. E ele chama esse objeto de Eisa-Hetra. Nos livros, quem fala esse nome, Eisa-Hetra, é a Ruta Skadi numa conversa com a Serafina Pekkala, né? Elas estão conversando ali depois que a Ruta Skadi já viajou a alguns lugares no mundo, e ela, num desses lugares que ela passou, ela ouviu um velho espírito dos penhascos, né? Espectros dos penhascos, que são criaturas que vivem no topo da montanha. Ela ouve ele falar sobre o Eisa-Hetra, que é algo que vai ajudar o Lord Asriel na batalha que está por vir, mas que ele ainda não sabe disso. E nesse diálogo, a Serafina Pekkala fala para ela que Eisa-Hetra quer dizer destruidor de Deus. Bom, sobre o Grumman, eu acho que é esse apanhado que vocês precisam saber.
ele é um personagem fundamental nessa história, né? Percursor ali, que lutou contra a ignorância e cujo filho é o portador da faca, esse objeto que também nasceu da curiosidade, do conhecimento, do saber do homem. Guardem isso porque é muito importante. E para terminar aqui essa primeira parte do vídeo, eu vou falar sobre a cena da posse da faca pelo Will, que é uma cena que eu queria ter gostado mais. Em essência, é uma cena bastante parecida com os livros até, mas eu achei que faltou suspense e principalmente uma introdução para essa cena. E eu acho que isso se deu muito por eles terem cortado a parte do Túlio. Nos livros, o que acontece? O Túlio é esse irmão mais velho da Angélica que vai ali na torre roubar a faca, né? Para se defender dos espectros que estão para atacar ele por ele ser já adolescente. Então ele rouba a faca do Giacomo Paradisi e fica ali lutando contra os espectros, afinal os espectros têm medo da faca, né? Só que essa luta deixa ele louco, assim, a sanidade mental dele realmente é realmente comprometida. E ele é aquele menino que tá andando na torre, né, que a Angélica tenta se esquivar quando o Will pergunta. Enfim, quando a Lyra e o Will chegam ali na torre para recuperar a faca, a primeira coisa que eles veem é o Túlio dançando, como se ele estivesse realmente brigando com os espectros e tentando fazer alguma coisa com a faca, mas ele não consegue porque ele não é o portador, né? E aí depois que eles acham o Giacomo e o Túlio vem, percebe que eles estão na torre e vem para abordá-los. E daí começa a briga. E como eles pularam essa introdução do Will e da Lyra vendo o Túlio primeiro, a gente quase que não conhece o oponente. Eu achei que ele foi mal apresentado ali. E por isso não teve nenhuma aproximação entre os oponentes, né? De uma batalha, de uma guerra. A gente sempre vê essa aproximação entre as duas forças que vão brigar. Aqui não teve isso, então eu achei a cena bem mal introduzida nesse sentido, o que acaba deixando ela um pouco sem suspense também. Eu não sei o que vocês acharam, comentem aqui, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada com essa cena. E a gente viu aí que o Túlio já, né, foi pego pelos espectros sem que ninguém visse, coisa que é diferente dos livros também, mas tranquilo. Só quero ver como é que isso vai reverberar no próximo episódio, porque eu tô querendo ver mais da Angélica e das crianças, principalmente. E assim, eu gostei da cena do Will aprendendo a usar a faca. Eu achei que os efeitos especiais deram conta de materializar essa questão do tecido do mundo, né, e da faca rasgando isso. Eu achei isso bem interessante na série, mas eu tô achando a interpretação do Amir Wilson bastante fraca, principalmente nessas cenas aqui. E a química dele com a Daphne King, pra mim, ainda não tá rolando, gente. Eu achei aquela cena da banheira, né, em que eles estão conversando sobre os próximos passos pra recuperar o letiômetro, bastante forçada, inclusive com uma trilha sonora que, enfim, carregou o momento e que eles não acompanharam, principalmente, sabe? E falando rapidinho sobre a Daphne, eu tô vendo que ela tá trazendo uma introspecção pra Lyra, né? O que até faz sentido aqui, né, no momento da história que a gente tá, em que a Lyra já não é mais a menina de Jordan, já tá em um ambiente estranho pra ela e por isso ela se sente sim insegura e tá ali, né, com remorso pelo que aconteceu com o Roger. Mas o que eu tô achando é que essa introspecção tá indo para um lugar quase de inexpressividade da atriz. O que poderia estar indo, por exemplo, para um lugar de um animal feroz, porém acuado por não estar no seu habitat, né? Que é o que representa muito a Lyra, né? A Lyra é feroz, é uma menina intrometida, uma menina vivaz em certo sentido, é uma menina que tem curiosidade pelo mundo, enfim. E que aqui ela tá se tornando quase inexpressiva. E a Daphne tem um olhar muito expressivo, até por isso que eu tô sentindo falta dele. E a gente enfim vai chegar na segunda parte desse vídeo, que é os anjos. Vamos falar dos anjos, né? Bom, a gente viu que a máquina conseguiu achar o seu diálogo ali com a Mary, né? Na verdade, a Mary conseguiu achar o seu diálogo com a máquina, conseguiu fazer a máquina responder em um código que ela consiga decifrar, ou seja, palavras, né?
E as partículas falam então pra Mary que elas são anjos. Eu gostei bastante aqui da cena, de como ela foi filmada. Ela é bem fiel aos livros também, mas a questão estética é interessante. A série tá usando bastante a pouca profundidade do de campo, ou seja, o fundo desfocado, né? Esse recurso que deixa o fundo desfocado. Aqui eu achei que fez sentido porque é esse momento, esse estado de transe, né, que ela entra, que separa ela da realidade do mundo ali. Então fez bastante sentido eles terem isolado o externo, desfocando o fundo, né? E eles falam pra ela que eles são espíritos em essência e matéria em função, né? Basicamente, o que eles querem dizer aqui? A Mary, nos livros, quando tá nessa conversa, tem a revelação que eles são anjos, ela lembra da definição de anjo pelo Santo Agostinho, que é o seguinte: ele fala que os anjos são, em essência, em matéria, espíritos que têm função anjo, e a função anjo é ser servo e mensageiro de Deus. E para falar aqui de uma forma sem dar spoilers para vocês, o que eu posso dizer até agora é o seguinte: o Philip Pullman, para escrever o His Dark Materials, a trilogia de livros, ele se inspirou num livro épico chamado Paraíso Perdido, do John Milton, do século XVII. Esse livro foi responsável por popularizar a história de Lúcifer e dos anjos caídos, que é uma história muito brevemente comentada na Bíblia hebraica. E a queda de Lúcifer, ela acontece por conta da rebelião dos anjos contra Deus, a guerra no céu. Então isso tem um pouco a ver com o que a gente viu ali, eles falarem sobre vingança, né? Eu vou parar por aqui porque é o seguinte: essa informação, ela leva a uma outra informação que a série ainda não deu, que é a identidade da Lyra. Pra quem já leu os livros, já sabe do que eu tô falando. Eu vou deixar um link aqui pra vocês do podcast Anticast, em que eles fizeram um episódio só sobre o Paraíso Perdido e que ajuda a gente a entender bastante as referências que o Philip Pullman traz ali para His Dark Materials e o que esses personagens e esses acontecimentos todos representam. Por hoje é isso. Esse vídeo foi mais extenso porque teve bastante coisa. Comentem aqui o que vocês estão achando. Eu tive algumas impressões, gostaria realmente de ter aproveitado mais esse episódio, mas ainda assim continuo empolgada pro próximo. A gente se encontra no próximo vídeo, no próximo episódio. E é isso, um beijo pra vocês, corta!